Olá, bom dia. Segundo ano do ensino médio. Nós vamos falar, me perguntaram aqui, através do Clipe Escola, sobre os resumos de números 31 e 32. Vocês podem mandar para o meu e-mail. Vou colocar no corpo agora da mensagem dessa aula que eu vou dar. Ou tira uma foto, ou digita, salva em arquivo e me manda. Coloca nome, número, tá? Para eu poder fazer a anotação bonitinho, tá bom? E no assunto do e-mail coloca resumo dos módulos 31 e 32, litoral 1, litoral 2, segundo ano do ensino médio, enfim, tá? Para eu, sem assunto, às vezes fica meio vago assim, só para eu poder me organizar melhor, tá bom? Vamos lá, exploração mineral e principais recursos. 1. Então, rochas e minerais representam um agregado natural formado por um ou mais minerais, né? Que se constituem numa grande rocha, tudo bem? De acordo com a origem, podemos classificar as rochas em 3 grandes grupos. As magmáticas, que são o granito, o basalto e o diabásio, as sedimentares, areia e argila, e as metamórficas, gneiss, arenito e mármore, tudo bem? E aí o ciclo das rochas, né? Então ele vai colocando aqui assim, erosão, sedimento, rocha sedimentar, pressão e temperatura modificam a rocha metamórfica, vem de metamorfose, o magma, aquecimento, rocha magmática, afloramento, ok? As rochas magmáticas derivam do magma, como o próprio nome já diz, né? Elas podem ser intrusivas, cristalinas, são as rochas de resfriamento interno e lento, como o granito, tá? Então elas vão se esfriando por dentro, tá? Até atingir a superfície. Podem ser encontradas a qualquer profundidade. As extrusivas ou vulcânicas são as que se consolidam no interior ou superfície da crosta, por exemplo. Então, por que se consolidam na superfície da crosta? Porque elas vêm do interior dos vulcões através da lava e se consolidam aqui na superfície, ok? As sedimentares são formadas pelo acúmulo de fragmentos, né? De acordo com a origem, as rochas sedimentares são orgânicas ou mecânicas. Estas originam-se da desagregação mecânica de outras rochas, né? Elas vêm de outras rochas, por isso são sedimentares, tá? As clásticas sofrem castificação ou dissolução em água. Geralmente são depósitos calcários, como as estalactites, as estalagmites, ou depósitos silicosos, ricos em sílica, geyserita. O geyser, a água quente vinda da profundidade, traz grande quantidade de sílica, formando aquela gota. Elas são, na verdade, aquela gota que forma nas cavernas, são as clásticas, tá? Aquelas pontas que vêm de caverna, já viram filmes de caverna? Então, são as clásticas. A de origem orgânica são formadas graças à deposição de elementos orgânicos. Encontram-se em depósitos biomecânicos, são formadas pela deposição de restos de seres vivos, como conchas, sambaquis, tá? Então, as mecânicas são originárias de outros elementos. As metamórficas são formadas pelo processo de metamorfismo, ou seja, de mudança, de transformação, que sofre uma rocha, sob a ação de elevada temperatura, reação química, chuva, são as metamórficas. E eles dão exemplo aqui, quem são? O quartzo, o mármore, o itabirito, a própria ardósia, tá? Minerais, diferentes de rochas, né? Na verdade, eles compõem as rochas. São substâncias inorgânicas de origem natural, precisamente definida pelas propriedades física e química. Há 2 tipos de minerais, os metálicos, como ferro, manganês, cobre, ouro, prata, né? E os não metálicos, petróleo, carvão, nitratos, enxofre, potássio, né? Mineral ou rocha que contém um metal
ou mineral explorável em condições econômicas. É o minério. O minério é a fonte de onde se extraem os metais e outras substâncias minerais. Tá? A exploração de recursos minerais. Apesar do impacto ambiental provocado pela atividade mineradora, essa é uma atividade econômica bastante rentável, tá? Que se transformou em uma necessidade para a expansão capitalista. Não podemos negar que a exploração mineral é uma forma de subordinação das nações pobres às ricas, para obtenção de matérias-primas que viabilizam a sua produção econômica. Então, uma subordinação das nações pobres às ricas, porque as nações pobres têm muito minério de ferro, muito minério, enfim, e as nações ricas têm grande interesse nisso. Principais recursos minerais. O subsolo brasileiro possui mais de 100 tipos de minérios, divididos entre metálicos e não metálicos. Minério de ferro é o ferro obtido pela redução dos seus óxidos. Seus principais minérios são magnetita, hematita, limonita, siderita. A ocorrência de minério de ferro no Brasil foi revelada no final do século XVIII e o seu aproveitamento teve início na segunda década do século XIX em Minas Gerais. A ocorrência de minério de ferro em grandes jazidas encontram-se principalmente em Minas Gerais, no quadrilátero ferrífero, no Pará, no Mato Grosso. Os principais depósitos no quadrilátero ferrífero estão concentrados numa área de 8.000 quilômetros quadrados, compreendida entre as cidades de Belo Horizonte, Congonhas, do Campo, Mariana e Santa Bárbara, que constituem esse quadrilátero, tá? Destacam-se também as jazidas do Vale do Rio Doce, escoada pela estrada de ferro Vitória-Minas, até o porto de Tubarão, no Espírito Santo. Então, a gente está falando do Sudeste aqui. E as jazidas de velo do rio Paraopeba, também na região Sudeste. Tá? O Morro do Urucum, no Mato Grosso do Sul, e a Serra do Carajás, no Pará. São as áreas onde há a maior concentração de minério de ferro. Tá? E aqui ele coloca um mapa do projeto Carajás e área de influência na década de 1980, área muito rica na extração de minério de ferro. Tá? Mapa da localização dos recursos minerais. Então, ele tem aqui os metálicos, que são a maioria no Brasil, os não metálicos e as áreas de influência, principalmente quadrilátero ferrífero e o projeto Carajás são as áreas com maior concentração de minério de ferro. Tá? Onde o minério de ferro, a gente pode perceber que essa atividade extrativa tem um peso significativo na economia brasileira, no produto interno brasileiro, produto interno bruto brasileiro, tá? Então tem um peso econômico bastante grande no Brasil. A gente exporta muito minério de ferro para outros países, principalmente Estados Unidos, China, Japão, tá? O consumo, o mercado consumidor de minério de ferro é formado principalmente por indústrias siderúrgicas, de beneficiamento e fundição, entre outros. Tá? Então, as siderúrgicas transformam o minério de ferro para vender para as indústrias metalúrgicas, ok? E aqui ele tem na página 205 duas fotos das áreas de extração de minério de ferro. E na página 206, o impacto pela extração mineral no quadrilátero ferrífero, mostrando que ocorre, causa perdas materiais humanas e ambientais, como aconteceu na barragem de Brumadinho, rompendo e matando centenas de pessoas. Então, tanto a barragem de Brumadinho como a barragem de Mariana, que romperam, são áreas extrativas de minério de ferro. E tinham essa barragem
né, que se rompe, né, e toda aquela lama levou inúmeras pessoas para a morte, né, acabou com cidades, acabou com os rios, ok? Nós vamos corrigir os exercícios das páginas 208, 209, 210 e 211, tá? Agora no próximo vídeo, tá?